Continuando a nossa planilha, nós vamos ver agora, para responder a segunda parte da análise de incerteza, né, que é os pontos de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, a primeira pergunta que nós colocamos esses botõezinhos aqui, nós já vimos o seguinte, né, que para 9, veja que esse investimento aqui já ficou inviável. E veio a pergunta, né? Então, qual é o preço de venda? Qual é o ponto de equilíbrio para o ponto de venda? O ponto de equilíbrio é qual é o mínimo preço de venda que eu posso fazer para que esse investimento seja atrativo. Olha, então tem que lembrar o seguinte: enquanto o VPL é positivo, o investimento é viável. Na hora que o VPL é negativo, o investimento passa a ser inviável. Com o VPL igual a zero, então nós vamos ter essa passagem, né, da fase da parte de ser viável para ser inviável. E é isso que a gente vai fazer no ponto de equilíbrio. É achar esse ponto aqui, né, em que vai levar o VPL para zero. Tem uma ferramenta fantástica no Excel que faz isso, que é aqui, ó. Eu vou aqui na barra de dados, naquele teste de hipóteses que nós estamos trabalhando. No teste de hipóteses nós já vimos a tabela de dados, que ajudou a gente a responder a primeira parte na de sensibilidade, qual é o parâmetro que mexe mais com o resultado. E agora nós vamos ver esse aqui, ó, atingir meta. O atingir meta é uma ferramenta muito interessante, olha só para vocês verem. Eu vou executar aqui, aí ele pergunta para mim, ó, define a célula. Então a célula que nós vamos definir é o VPL, é ele que nós vamos mostrar, né, para onde que ele pode ir. Então ele pode ir para valor zero, que até desse 22 até o zero, o que vai acontecer? Ele vai estar na região atrativa, indo para o zero e vai ser o ponto de equilíbrio. E quem será a célula que eu vou deixar alterar? Vai ser aqui o preço de venda. Tá? Então veja, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente, ele vai buscar nessa equação aqui que a gente colocou como definir a célula, levar ela para o zero, qual é o valor que leva essa equação aqui então para o zero. Então quando eu der OK, olha que coisa interessante. Veja que vai aparecer aí, deu sem nenhuma casa depois da vírgula, a gente sabe que 9 ela vai ser inviável, né? Então tem que ter um valor a mais aqui, eu vou aumentar a precisão, ó. Então veja 9,11. Né? Então 9,11 é o menor preço que eu posso praticar. 9,11, o que ele fez? Ele levou o VPL para zero. Qualquer preço abaixo disso aqui agora vai fazer um VPL negativo. Então, eu acabei de descobrir, né, o ponto de equilíbrio para o preço de vendas. Vamos ver agora, então, o ponto de equilíbrio para a previsão de vendas. Veja que se eu usar o atingir meta agora, não vai haver uma alteração, porque o VPL já está no zero. Então, eu preciso voltar aqui para o preço original. Então, eu posso vir aqui, né, na nossa mãozinha, passar para 10 e voltou para os nossos valores originais. E aqui está também uma coisa importante da análise, né, de incerteza, né? A gente sempre varia, a gente deixa os parâmetros, todos eles nos previstos e deixa um para ser alterado. Então veja bem, nós voltamos aqui o preço de venda para 10 e agora nós vamos ver qual é o ponto de equilíbrio para a previsão de vendas. Então vamos lá. Então nós vamos de novo lá no dados, nós vamos aqui na teste hipótese, nós vamos pegar o atingir meta, nós vamos definir a célula do VPL, que nós vamos deixar para ver o efeito do resultado indo para zero, né? E quem eu vou deixar variando dessa vez vai ser a previsão de vendas. Então veja bem, quando eu der OK aqui, já apareceu para mim, vou dar OK de novo, qual o número mínimo de produtos que eu tenho que vender para que esse investimento seja atrativo. Acima de 8.525 garrafas, esse VPL vai ser positivo. Abaixo vai ser negativo. Então, nós acabamos de achar o ponto de equilíbrio. Então, vejo que eu posso fazer isso para qualquer outro aí que eu queira. Né? Vocês podem brincar aí, fazer análise aí usando atingir metas para o custo variável, para o custo fixo, para o valor residual, e tudo isso desde que vocês voltem o valor para o valor original. Né? Então, aqui, se eu voltar aqui para 10 mil, por exemplo, voltar aqui para 10 mil, eu posso ver então qual é o ponto de equilíbrio do custo variável. Eu vou lá no atingir meta, eu vou pegar o VPL, vou mandar ele para zero e vou deixar alterar agora o custo variável. É claro que o custo variável tem que ser um valor maior, né? Então vamos ver, ok, ó, ele vai dar, eu posso aumentar aqui também para poder ver uma resolução melhor. Então veja que esse é o maior custo variável que eu posso pagar para que esse investimento seja atrativo desde que os outros valores estejam no valores originalmente previstos.
Né? Nós vamos voltar aqui para 4 para deixar no ponto que nós estávamos vendo, 4, que é o valor original. E com isso, então, nós vimos aí como responder as duas perguntas de ponto de equilíbrio usando uma ferramenta bastante interessante e relativamente simples, né, do Excel, que está aí no teste de hipótese, chamada Atingir Meta. Mas eu quero mostrar para vocês também, com isso nós já conseguimos responder as perguntas, né, do ponto de equilíbrio. Mas eu quero mostrar, aproveitar esse momento, mostrar outras ferramentas do Excel que também vão ser interessantes para que vocês possam fazer uma planilha sempre mais elegante, uma planilha sempre mais eficiente, mais fácil de apresentar para os outros, né, e poder fazer as nossas considerações sobre o projeto que está sendo analisado. Então veja que novamente nós vamos usar aqui a aba que nós instalamos quando fomos colocar a barra de rolagem, que é a barra desenvolvedor. Tá? Então nós vamos ver aí outras ferramentas interessantes. E vocês vão ver o seguinte, que é, eu posso deixar rotinas como essa, porque eu sei que numa apresentação é muito provável que eles vão me perguntar qual é o menor preço de venda que eu tenho que praticar, qual é o menor número de garrafas que nós temos que vender. Então, como eu sei que essas perguntas têm uma probabilidade grande de aparecer, eu já posso deixar isso pré-programado, né? Automatizar isso, para que eu possa depois já executar isso de uma maneira simples. Vou fazer primeiro aqui para o preço de venda, depois nós vamos fazer para a previsão de vendas, que são os dois parâmetros que estão no exercício que nós estamos analisando. Bom, então olha só, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar um expediente do Excel que chama gravar macro, que é bastante interessante. Aqui, ó, se vocês olharem, enquanto tiver com esse botãozinho vermelho, né, gravar macro, significa que não tem nenhuma macro sendo gravada. Quando eu apertar aqui, daqui a pouco vocês vão ver, vai mudar esse status aqui. Se eu quiser ver se eu tenho alguma macro gravada, eu venho aqui desse lado aqui, ó, nesse ícone, e você vai ver, não temos nenhuma macro. Né? Nós não fizemos nada ainda, né? Então vamos cancelar. Eu vou fazer uma macro e essa macro ela vai gravar, né, essa questão do atingir metas para o preço de vendas, para achar o menor preço de vendas que a gente tem, que podemos praticar para essa garrafa. Então vamos lá, olha só, eu vou gravar a macro, aí ele pergunta para mim qual é o nome da macro. Aqui, na verdade, está sendo programado em alto nível o Visual Basic, só que a gente está fazendo isso sem saber a linguagem. É um recurso muito poderoso aí do Excel. Então, como é programação, eu sempre evito colocar C cedilha, acento e deixar espaço em branco, que normalmente isso acaba podendo ser um dos problemas de programação. Então, eu uso, quando eu quero colocar duas palavras, underline, e não uso acentuação para poder evitar qualquer problema. Então, olha lá. Então, essa macro que nós vamos criar vai se chamar menor preço. Então, só que eu vou deixar sem cedilha para poder não ter problema nenhum minimizar, né, problemas aí possíveis de acontecer. Então, olha só, quando eu der OK aqui, o que vai acontecer? Veja que mudou o status aqui, passou para parar a gravação. Enquanto eu não apertar esse botão, o que eu estiver fazendo, está sendo gravado nessa macro. E o que eu quero gravar nessa macro? Eu quero ir lá em dados, eu quero pegar o teste hipótese, o atingir meta, eu quero pegar o VPL, mandar ele para zero, né, e deixar alternando o preço de venda. Foi o que nós fizemos para atingir meta. Eu estou automatizando isso. Vou dar OK, ele vai fazer isso, achando o preço que nós tínhamos achado já, né, 9,11. Vou dar OK. E é isso que eu quero que esteja nessa macro. Então eu preciso parar, porque se eu não lembrar de parar, vai estar sendo gravado e eu corro risco até mesmo de travar a minha planilha. Então eu tenho que voltar lá no desenvolvedor e parar a gravação, tá certo? Quando eu fizer isso, né, veja, eu vou voltar aqui para 10. Se eu fiz certo, agora quando eu olhar aqui para a macro, do lado esquerdo, vai estar essa macro gravada, menor preço. Então veja que interessante, se eu executar essa macro, ela vai fazer isso sem que eu tenha que ir lá na barra de dados, sem ter que ir no atingir metas, e ele já faz isso de forma automática. Então está gravado aí quantas vezes eu fizer isso, né, ele vai executar sem nenhum problema. Então veja que é um recurso bastante poderoso aí do Excel, né, e bastante interessante para automatizar as nossas planilhas. Vocês se lembram que essa aba desenvolvedor, né, ela
onde que está o acesso às macros, nem sempre ela está, quando a gente abre a planilha, ela já está aí sendo apresentada. Então, para evitar que eu possa perder tempo com isso também, se no Excel que eu for apresentar essa aba tal ou não tá, eu também posso usar um outro recurso aqui para poder vincular com essa macro, que vai ficar muito interessante para na hora que eu abrir a planilha, eu não tenho nem que ir aí no desenvolvedor e ver aqui a nossa macro menor preço, né, e executar. Olha que interessante. Eu vou vir aqui no desenvolvedor, vou aqui nessa ferramenta inserir, nessa aba coisa inserir, e vou pegar esse primeiro aqui, ó, que é, se vocês olharem aí, é o criar botão. Então eu pego o botão esquerdo do mouse e vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar ele aqui embaixo. Então na hora que eu desenhar ele, olha que interessante. Enquanto eu estiver segurando o botão esquerdo, eu estou dimensionando o botão. Na hora que eu soltar, ele já vai, olha, você quer vincular esse botão com alguma macro? A macro que está gravada para você é menor preço. Eu quero. Então vou colocar, vou dar OK. Ó. E agora eu posso vir aqui não tem problema, aqui não tem, colocar a acentuação que quiser, porque aqui não é comando, né? Só uma identificação aqui do botão, menor preço. Então o que aconteceu? Esse botão agora ele está vinculado com a macro. Então se eu fiz certo, na hora que eu vir aqui, ó, a mãozinha aparece. Se eu apertar, olha o que vai acontecer. Ele vai rodar a rotina, ele vai lá buscar essa macro que nós gravamos e vai rodar e vai ver o menor preço. Então vamos apertar aqui, ó. Olha lá, veja que isso aconteceu. Então veja que a minha planilha fica muito fácil de ser usada, né? Então está aí vinculada aí. Agora, vocês viram como é que foi a sequência, né? Nós entramos para gravar macro, usamos atingir metas, fechamos a macro, depois criamos o botão e associamos esse botão com a macro. Vamos fazer a mesma coisa para a previsão de vendas e vamos ver como é que fica. Nós vamos repetir o mesmo procedimento que nós fizemos aqui para achar, né, o ponto de equilíbrio do preço de venda para o ponto de equilíbrio para a previsão de vendas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é gravar uma macro que vai mandar para achar, né, qual é a menor quantidade de vendas para levar o VPL para zero. Então, nós vamos lá no desenvolvedor. Veja que eu vou começar a gravar uma nova macro. Então, eu vou chamar aqui, ó, menor volume de vendas. Lembrando aí que eu sempre tenho colocado para separar as palavras, deixo sempre com underline, né? Evitar aí deixar espaço em branco e acentuação. Vou dar OK. Enquanto eu não parar essa tecla aqui, está sendo gravado. O que eu quero gravar dessa vez? Eu quero gravar o atingir meta para ver para quanto que vai o volume de vendas para levar o VPL para zero. Então eu vou lá na aba de dados, eu venho aqui em teste de hipótese, pegar o atingir meta, é o VPL que nós vamos mandar para zero e quem nós vamos deixar variar vai ser a previsão de vendas. Então eu vou dar OK, veja que ele vai executar, eu vou dar OK aqui e ainda está gravando. Então ele executou o atingir meta, eu preciso parar a macro agora. Então eu vou lá na barra desenvolvedor e vou parar a gravação. Muito bem. Se eu voltar aqui para 10.000, só para testar se está funcionando, na hora que eu vir aqui em macro, deve ter duas. Menor preço que eu gravei e menor volume de vendas. Então, se eu executar o menor volume de vendas, olha, então ele faz isso que nós acabamos de gravar. Mas, o que vai acontecer? Para poder ficar mais tranquilo, mais bonito, mais eficiente, mais fácil de eu usar apresentar essa planilha para alguém, eu também vou criar um botão e vou associar com essa macro que nós acabamos de criar. Como é que a gente faz isso? Vou lá no desenvolvedor, venho aqui no inserir, botão, né? Pego com o botão esquerdo aqui do mouse, vou desenhar aqui ó, e vou soltar. E aí ele vai perguntar, você quer atribuir com qual macro? Eu quero atribuir com o menor volume de vendas. Então vejo aqui, posso vir agora aqui, personalizar, né? Mínima, menor volume de vendas. Volume de vendas. Vamos ver se o que eu fiz está certo. Olha só, na hora que eu saio daqui, marco uma célula fora, né? E venho com a mãozinha. Olha lá, ele executa a macro e vai levar esse valor, né, para que eu tenha um VPL igual a zero, identificando então o nosso ponto de equilíbrio.
Claro que se eu apertar essa macro agora aqui, né, esse menor preço não vai dar nada. Por quê? Porque o VPL já está zero. Para ela, ela funcionou, mas é porque aqui já o VPL está zero. Então eu preciso voltar aqui para 10.000, né, e aí sim eu posso executar aqui, ele vai por menor preço. Então vejo que a nossa planilha vai ficando uma planilha bem bacana, né? Bem interessante, bem fácil de mostrar os resultados, de apresentar e sem ter, porque normalmente essas apresentações sem usar essas ferramentas, o pessoal fica para lá e para cá na planilha, né? Com um monte de planilha, um monte de planilhas embaixo aí aberta, para poder explicar essas coisas. Se a gente entender quais são os principais parâmetros, eu já posso deixar isso tudo programado para facilitar essa apresentação. E veja que isso que eu fiz aí para o preço de vendas e para a previsão de vendas, vocês poderiam fazer para todos os parâmetros, né? Usando esse mesmo procedimento. É, tem que ter habilitado a aba desenvolvedor, gravar a macro, aí vocês fazem o procedimento para a macro e pode criar um botão, né? E associar a macro com esse botão que vocês criaram. Então tá aí, e com isso a gente respondeu, né, a questão de pontos de equilíbrio aí do nosso problema. Salvem essa planilha porque nós vamos continuar trabalhando com ela.